Voltando para a política aqui no Brasil, o presidente Lula avalia que Fernando Haddad tem potencial para ser o sucessor dele no Planalto em 2030. O petista ressalta, no entanto, que o candidato ao governo de São Paulo precisa ter mais liderança. Lembrando que em 2024, o petista declarou que o ex-ministro deveria falar com o Congresso em vez de ler um livro. Repórter Matheus Dias chegando aqui com a gente. Não é, então, a primeira vez que ele faz uma cobrança pública a Fernando Haddad, não é, Matheus? Bem-vindo. Pois é, Tiago, no auge dos 80 anos, Lula, talvez uma das perguntas que ele mais ouça é quem será o sucessor dele no PT ou na liderança da esquerda como um todo, e isso não só da oposição que critica por esse fato, mas também até dos aliados, dos apoiadores que temem qual será o futuro do partido ou qual será o futuro do país, do comando do país, após Lula se afastar da carreira política. Então, ele citou hoje no podcast Não Inviabilize e As Cunhãs, que enxerga a falta de lideranças nacionais no país nesse momento. Ele cita que no cenário atual apenas ele e Jair Bolsonaro conseguiram mobilizar grandes massas ao redor do país e cita que faltam outros candidatos que tenham esse alcance nacional. Ele cita que dentro do partido ou até dentro do governo dele há pessoas, sim, há figuras que podem sucedê-lo no futuro próximo. Ele cita, claro, Fernando Haddad, o ex-ministro da Fazenda, atual candidato ao governo de São Paulo, cita que Haddad pode sucedê-lo, pode encabeçar a chapa à presidência em 2030, mas que falta em Haddad um quesinho de liderança, viu, Tiago? Mas cita também outros ministros que podem vir a ser outras opções, no caso, como Guilherme Boulos e Camilo Santana. Vamos ouvir. Tem muita gente boa, o Haddad é uma delas. O Haddad é um companheiro com um potencial de crescimento extraordinário. Agora, para ser líder, tem que ter um pouco mais disso. Nós temos muita gente boa surgindo. Nós temos o sucesso do Camilo, sabe, no Ceará. Como que foi colocado lá no Ceará como seu sucessor, pelos repentistas lá. Nós temos o Rui Costa, que foi um belo governador da Bahia. Nós temos o Rafael do Piauí, que é um extraordinário quadro político jovem. Nós temos uma figura como o João Campos, temos uma figura como o Boulos. Mas nós temos muitas figuras boas que precisa. Eu tenho dito para eles, vocês precisam sair do gueto de vocês e viajar ao Brasil. Pois é, em outro trecho da entrevista, Lula também disse que faltam partidos com esse alcance nacional. Ele cita, por exemplo, o MDB, diz que o MDB tem várias lideranças regionais muito fortes, mas que falta alguém que consiga concentrar todo esse apoio nacionalmente. Diz que é um esforço que deve ser feito pelos próximos 4 anos. Ele pretende vencer as eleições, claro, e aí durante o governo dele quer preparar o sucessor, então, para que a passagem do bastão em 2030 seja feita de uma forma natural. Lula que agora se prepara, claro, para o próximo domingo, dia 16 de agosto, onde de fato as campanhas começam, né, Tiago? Lula, como não poderia ser diferente, vai dar o start na campanha dele em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, na Vila Euclides. Lá tem uma expectativa para mais de 20 mil apoiadores. Vai começar a campanha lá. 7 dias depois, o primeiro debate presidencial, que até agora não tem pista se Lula realmente vai, viu, Tiago? Bom, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos disso e dessas declarações também do presidente Lula, já pensando lá em 2030. Até daqui a pouquinho, Matheus. Dora Kramer, as falas do presidente Lula, eu fico imaginando, será que o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica irritado? Até Geraldo Alckmin, né? Em 24, quando o presidente fez essa declaração sobre Fernando Haddad, ele disse que o Alckmin deveria ser mais ágil. Agora, em 2030 é um cenário que depende da reeleição dele aqui, vai saber o que vai acontecer daqui a 4 anos, Dora. Pois é, você vê uma maneira do presidente Lula criticar elogiando ou o contrário, né? Elogiar criticando, porque isso é uma marca dele, só ele é o líder, só ele é o máximo. Aí uma maneira de diminuir o Haddad, quando ele cita outros, agora ele, em 46 anos, que ele está só no PT, ele fez carreira política o tempo todo no PT, ele teria força e liderança para ajudar a formar novas pessoas. No entanto, o que ele fez foi exatamente o contrário, não deixar crescer grama ao redor dele, ou melhor, ninguém que pudesse fazer sombra. Eu acompanhei algumas movimentações em algumas ocasiões de liderança, Cristóvão Buarque, Eduardo Suplicy, que quiseram se apresentar
como candidatos à presidência da República, e o Lula fez questão de abafar essas pessoas. Quando ele fez uma escolha para alguém tomar o lugar dele, de destaque, ele escolheu quem? Dilma Rousseff, no pressuposto de que ela cederia em seguida lugar para ele voltar. Não foi o que aconteceu. Ela gostou da brincadeira, foi para a reeleição e sofreu o impeachment, porque não sabia fazer política, não sabia fazer governo, levou o Brasil à recessão, então foi uma escolha péssima. E o presidente Lula realmente nessa não tem lugar de fala, como se diz, né, para discorrer sobre essa questão de lideranças substitutas ou de novas lideranças, porque ele age exatamente o contrário. Ele é ele e ninguém mais. Agora, Dora, deixa eu acrescentar e colocar uma pimenta nessa discussão aqui. Fernando Haddad é efetivamente, nesse momento, o sucessor do presidente Lula, olhando, claro, nessa retaguarda de 4 anos, ou ele já estaria sendo preparado para isso? A gente até brincou, né, com o Fernando Haddad e o governador Tarcísio discutindo e se participando, né, do debate da Bandeirantes, os dois se cacifando para 2030, que poderemos ter uma repetição do cenário aqui em São Paulo no cenário nacional? Olha, o que se diz é o nome que surge, não o que o Lula queira, porque o que o Lula quer é o que ele diz, viver até 120 anos e, de preferência, na presidência da República. Esse é o desejo. Agora, tem coisas que estão inexoráveis, quer dizer, a idade chega e as pessoas, as novas lideranças vão surgindo. Esses nomes todos que o Lula citou, eles são citados também com mais força o nome do Haddad. A gente vê, candidato ao governo de São Paulo, se arrisca a ter uma quarta derrota pela frente, mas, enfim, a gente só vai saber, Tiago, como é que o Lula vai se comportar, sendo reeleito ou não sendo reeleito, frente ao fato da vida. A idade chega, ele tem 81, chegará, se for reeleito, com 85, mas Lula é imprevisível e tem essa característica de achar que é uma... Ele já se comparou a Jesus Cristo, ele já disse que ele não é uma pessoa, ele é uma ideia. Então, vai se saber o que essa pessoa vai fazer.